Pai do Senhor, meus amados, Deus abençoe a todos. Forte abraço aí a vocês, aos nossos telespectadores. E gostaria de trazer aqui uma palavra para os nossos corações. Está lá em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 17, 16, 18. Ou a partir do versículo 15. Traria uma palavra aqui rápida, uns 10 minutos. Eu gostaria que vocês ouvissem toda a mensagem, que eu tenho certeza que vai ser boa. Vai ser muito legal para os nossos corações. Vai ser uma palavra de Deus impactante. Eu gostaria que os irmãos compartilhassem, se inscrevessem no nosso canal, nos ajude para a glória de Deus. Nos ajude no nosso canal, compartilhem, comentem, se inscrevam nos nossos canais, né? No nosso canal. Deus abençoe a todos. Aqui na Bíblia diz assim: então os homens do rei disseram-lhe: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinares ao nosso rei. Aqui diz o seguinte: nosso rei, nosso senhor. Saiu o rei e todos de sua casa e o seguiram, pois todos saíram ou saindo, o rei com todo o povo após ele pararam na última casa. Nessa versão aqui, na outra versão que eu tenho aqui, a versão NVT, ela diz o seguinte, no versículo 15, ela diz o seguinte: o Senhor tem o nosso apoio, responderam os seus conselheiros. Faça o que lhe pertencer ou lhe parecer melhor. Essa é a versão NVT. Faça o que lhe parecer melhor. Então o rei e toda a sua família partiram de imediato. Ele deixou para trás apenas 10 concubinas para cuidarem do palácio. Versículo 17. O rei e todos que o acompanhavam foram a pé e pararam na última casa da cidade. Certo? E esse texto é um texto muito interessante. Se nós fôssemos analisar por menor, demoraríamos aí uns 50 a 60 minutos. Mas como a gente não pode gravar um vídeo tão longo, extensivo, ficaria cansativo para os demais. Mas se vocês chegarem até a conclusão dessa reflexão, se vocês não vão entenderem que vai valer a pena. Eu quero aqui dar uma palavra só resumidamente, para não cansar os irmãos, mas escutem uma coisa. Na vida de cada pessoa, nós precisamos de alguém. Todos os seres humanos na Terra precisam de alguém. Todos. Não tem um só que não precise de alguém. Todos nós precisamos de alguém para nos auxiliar, nos ajudar, nos entender, compartilhar os momentos bons ou ruins. Veja que Davi, ele se achava na última casa e precisava de uma árvore que tivesse folhas, que tivesse algo para lhe dar abrigo. Davi estava no seu palácio e a história começa com a rebelião de Absalão. Absalão era filho de Davi e todo mundo que ia consultar o rei, Absalão atendia, e Absalão era aquela pessoa muito carismática. E todas as pessoas que iam com problemas para Absalão, Absalão dizia: conte comigo. E chegou um momento que Absalão disse: quem dera que eu fosse juiz de vocês, para resolver os problemas de vocês. Já que o rei de vocês não resolve, eu resolveria. E ele foi conquistando as pessoas com a sua lábia. E no final de tudo, para resumir, Absalão conseguiu conquistar várias pessoas. E Absalão marcou uma ida para que aquele povo tivesse uma solução. E ele disse assim: se ele tivesse de ir para julgar o povo, Absalão perguntava de que cidade era o povo, de que tribo eles vinham. E Absalão assim ele conseguiu conquistar as pessoas. Então Absalão disse: quem me dera ser juiz, então todos me apresentariam suas questões legais e eu lhe faria justiça. Veja que Absalão foi conquistando o povo. E de repente ele fez isso
e todos vinham ter com Absalão para pedir justiça, e desse modo ia conquistando os corações do povo. O que acontece, meus queridos irmãos, era que Absalão queria conquistar o povo de Hebrom, se não me falha a mente, Hebrom, e uma certa vez ele disse para seu pai: pai, deixa eu ir a Hebrom, porque eu fiz uma promessa a Deus, eu fiz um voto, que quando eu voltasse, eu iria até Hebrom pagar o meu voto. Absalão conseguiu o apoio do pai, conseguiu a autorização do pai para ir, porém o pai não tinha em mente, não sabia quais eram as intenções de Absalão ir até Hebrom. Absalão junta 200 homens e partem para lá. Só que Absalão é esperto. Ele mandou um mensageiro avisar todas as pessoas ali que ele estaria chegando ali. E quando chegasse, todos teriam que conclamarem que Absalão era o rei deles. E assim, Absalão se tornou o rei daquele povo. E quando mandaram a notícia para o rei Davi: olha, Absalão é rei em Hebrom e está tramando uma grande guerra contra vocês, e quando eles voltarem, vão destruir todo mundo. E o que Absalão faz? Quando a notícia chega a Davi, Davi então se reúne e diz a todo o povo: vamos fugir rápido daqui, porque se Absalão chegar vai matar todo mundo. E, meus amados irmãos, Davi sai com algumas pessoas e sua família, mas tem um estrangeiro chamado Itaí, que não é da pátria de Israel, fazia pouco tempo que ele estava ali, era um dos seus exilados, mas quando Davi parte e chega na última casa da cidade, Davi olha para trás, certamente recordando das maravilhas de Deus, das conquistas, de todas as coisas boas que Davi tinha conquistado ali. Talvez Davi chorasse, porque a Bíblia diz aqui, eu não lembro mais o versículo, mas diz o versículo 23, que todo o povo choraram em alta voz. O versículo 23 do capítulo 15 de 2 Samuel. Todo o povo choraram em alta voz, comovidos com a situação de Davi. Mas tinha um homem que era estrangeiro chamado Itaí. Ele disse: Davi, meu amigo, para onde você for, eu vou. E Davi disse: não, para onde você vem? Volte, você é estrangeiro. Você não pertence à pátria de Israel. Você não pode vir conosco. Versículo 20. E ele disse: eu vou sim. Não me importa o que aconteça comigo. Se eu morrer, que eu morra. Aconteça o que aconteceu, eu não vou te deixar. Eu sou a tua árvore frondosa. Eu sou a tua árvore de folhagens verdes. Eu sou a tua árvore em que você pode encostar o seu peito, a sua cabeça em meu peito e descansar tranquilo. Já que você está na última casa, talvez muitos olhem para você e digam que você não tem mais aonde repousar ou reclinar a sua cabeça. Deus sempre trará alguém para te ajudar. O Geteu, ou Geteu, como queiram, era o Itaí. Itaí era um Geteu de Gade. E os irmãos lembram bem a história de Gade. Gade não era um povo amigável a Davi, porque Gade veio ali de onde veio o Filisteu, né? O Filisteu, o qual Davi destruiu, né? O Filisteu, o Gate, né? O gigante Golias era de Gate. Então o gigante Golias foi destruído por Davi. E os amigos de Golias e o povo dali não eram amigos de Davi, mas começaram a gostar de Davi. E um Geteu, que era o Itaí, estava lá dentro. De repente ele salta e diz: eis-me aqui, Davi, eu vou com você. Davi disse: não volte, pegue seus parentes, pegue seus familiares e consiga fugir. Você tem tempo para fugir. Ou então, no mínimo, você tem que ficar para o novo rei. Fica com ele. E ele disse: não, aconteça o que acontecer, eu vou com você. Sabe por quê, irmãos? Quando Davi foi então posto contra a parede, Itaí disse: vou ficar ao seu lado, meu amigo.
Eu vou estar ao seu lado, aconteça o que acontecer. Este é o verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo, meus queridos e minhas queridas, os verdadeiros amigos, eles não nos desprezam. Os verdadeiros amigos não nos abandonam no momento de dor, de luta, de solidão. Os verdadeiros amigos nos acompanham, seja quais forem as circunstâncias, eles estarão conosco. Seja na noite fria ou num dia quente, eles estarão conosco. Assim como nos oásis, como na bonança, o verdadeiro amigo não nos despreza, nem nos tempos bons, nem nos tempos ruins. Essas são as árvores que temos que ter em nossas vidas. Davi precisou de árvores e Deus lhe deu não apenas uma, Deus lhe deu 5. Eu estou aqui falando apenas de uma árvore, mas tem mais 4 árvores que Deus deu a Davi como um lugar de descanso, como um lugar de tranquilidade para que ele pudesse tranquilizar a sua alma. Ele olha para trás, na última casa ele recorda quantas coisas boas. Quem sabe o que passava pela cabeça de Davi quando ele para ali na última casa? A Bíblia diz no versículo 17, se me foge a mente, que eles pararam na última casa. Talvez você aí esteja parado na última casa, mas olhando para trás você só tenha lembranças de coisas boas. É claro que teve batalhas, teve lutas reídas, teve momentos ruins, mas você sempre contou vitória, porque Deus sempre dá vitória ao seu povo. Chega as noites escuras, as noites cruciais de nossas vidas, os desprezos chegam em nossas vidas, os dias de dores, de lutas, de angústias, mas também chega o amanhecer de glória em nossas vidas. E Davi recordava de grandes batalhas, mas também ele recordava de grandes vitórias, porque ele sempre foi vitorioso. E ele chega na última casa entristecido, olha para trás, certamente com recordações, e ali todo o povo chora com Davi. Talvez você esteja chorando suas recordações maravilhosas, mas eu quero dizer neste momento para você, não desista dos seus sonhos, não desista de lembrar das coisas maravilhosas que Deus fez em sua vida. E saiba que coisas melhores ainda virão, porque Deus sempre levanta homens como Itaí e outros para te auxiliar e te ajudar em momentos difíceis. Essas são as árvores que Deus nos dá para descansarmos no tempo do calor. Estamos aí debaixo de uma árvore frondosa, uma árvore de folhagens verdes e troncos grossos que suportem. Alguém que diga: Davi, estou aqui com você. José, estou aqui com você. Fulano, eu estou aqui contigo. Não importa se alguém te abandonou, onde você foi, eu vou. Ainda que me custe a vida, eu estarei com você. Então, meus amados irmãos, Itaí desobedeceu uma ordem do rei, mas foi uma desobediência para a vitória de Davi, para o bem-estar de Davi. E Davi não se conforma quando o seu conservo diz: Davi, eu vou com você. E Davi via que não tinha jeito, e Davi disse no versículo 21, então, porém, Davi disse, no versículo 22, Davi disse: muito bem, venha conosco. E aí a vitória foi de todos. Davi foi para o deserto. E Davi tinha mais uma coisa, meus amados irmãos, finalizando. Quando Davi olhou para Itaí e disse: olha, você nem faz parte da pátria de Israel, você tem chegado aqui há pouco tempo, Israel não é tua pátria, por que você vai? Ele disse: não importa, se não era minha pátria, passou a ser. Se o teu problema não era problema meu, passou a ser problema meu. Aonde você for, eu vou. Aonde você passar a noite, eu vou passar. Assim como Ruth não largava o pé da sua nora Noemi, sua sogra Noemi, da Itaí não largou a companhia de Davi. Então, Deus sempre tem amigos para nos dar. Deus sempre tem árvores que vai nos acolher. Meus amados irmãos, seja na dor, seja na luta, seja no desprezo, seja em qual for a situação que você se encontre, saiba que Deus nunca vai te deixar sozinho. Deus nunca vai te desprezar. Talvez você olhe para trás e você veja só lembranças, mas daí para frente, Deus tem uma nova história para te contar.
Deus tem uma nova história para escrever na tua vida. A tua vida não termina aqui. A vida de Davi não terminou ali. Ainda nós temos mais 4 árvores para falar. Mas eu vou parar por aqui para não estender muito o nosso áudio. Mas saiba que mesmo que alguém se rebelie contra você, se levante contra você, veja que o próprio filho de Davi se levantou contra Davi. Mas Davi sempre foi vitorioso. E deseje sempre o melhor para os seus inimigos. Deseje sempre o melhor para que eles vejam a tua vitória. Que eles venham ver, venham aplaudir de pé a sua vitória. Mesmo que ele não queira, mas ele vai ficar de longe olhando. Tá vendo? Até que fim o terrível venceu. Até que fim ela venceu. E você vai vencer em nome de Jesus. E todos vão verem a tua vitória. Fiquem tranquilos que Deus sempre tem o melhor para você. Assim como ele protegeu Ruth, protegeu José, protegeu Jacó, protegeu tantos outros, protegeu Davi, ele também te protegerá e sempre será a tua solução. Deus te abençoe e te guarde. Compartilhe, comentem, fale de Jesus. Não importa a dor, a circunstância. Continue falando de Jesus, fazendo a obra de Deus, porque Deus sempre tem alguém para nos auxiliar. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.